de Linguística Aplicada! Aqui quem fala é a Sara e o assunto de hoje é o livro Fala e Escrita do Antônio Marcuse. Bom, e mais especificadamente, hoje a gente vai falar a respeito do capítulo Oralidade e Letramento como Práticas Sociais. O texto se divide em basicamente 3 grandes blocos. O primeiro bloco, ele se detém em definir o que é oralidade e letramento e distingui-los como prática social, como das formas linguísticas que estão detidas mais para o lado da organização linguística. A segunda parte fala a respeito dos problemas causados pelo analfabetismo ou pelo possível não letramento. E, por último, ele vai definir o que são práticas de letramento, práticas comunicativas e eventos de letramento. A primeira parte, que é de definir oralidade e letramento, o Antônio Marcuse ele faz o seguinte: ele primeiro expõe o conceito que ele tem de língua, que para ele, língua é o conjunto de práticas discursivas, tendo em vista que a língua se manifesta e funciona em 2 modos fundamentais, atividade oral e atividade escrita. Então, a língua ela vai se subdividir nesses 2 aspectos, atividade oral e escrita. A atividade oral pode ser a fala e a oralidade, e a atividade escrita pode ser a escrita e o letramento. A oralidade diz respeito a todas as práticas orais do dia a dia. E o letramento volta-se para os usos e as práticas, e não especificamente para as formas que envolvem, inclusive, todas as formas visuais, como fotos, gráficos, mapas, e todo tipo de expressão visual e psicográfica observável em textos multimodais. Então, a oralidade vai se desenvolver justamente com a prática da fala, mas relacionando-as com as suas práticas no dia a dia. E a mesma coisa vai acontecer com o letramento, que vai utilizar da prática da leitura, da escrita, para relacioná-las a uma discussão que você, por exemplo, pode ter eventualmente no seu dia a dia. Quando eu, por exemplo, leio os cartazes que tem na UNB, falando a respeito da homofobia, sendo contra, e aí a partir dessa leitura eu faço uma discussão com um colega de classe a respeito, é uma prática de letramento, porque eu estou relacionando o que eu li às minhas práticas sociais, que no caso seria uma discussão com um colega a respeito de um tema que é a homofobia. Bem, a outra parte do texto vai falar a respeito dos problemas causados pelo analfabetismo e o possível não letramento. Como eu disse anteriormente, o letramento tem diversos níveis. Não significa que uma pessoa não tenha nenhum letramento. Por exemplo, até as pessoas que são analfabetas, que não sabem ler e escrever, elas podem ser letradas. A partir do momento em que elas, por exemplo, no mercado, identificam produtos nas prateleiras, quando no ônibus elas pegam uma determinada cédula, por exemplo, de R$2, entrega para o cobrador e não confunde, por exemplo, a cédula de R$2 com a de 20, porque ela sabe que aquela nota especificamente tem um determinado valor e a de 20 tem outro, e por isso ela não as confunde. Isso e por aí vai. Quando, por exemplo, um porteiro no seu prédio escreve um bilhete para um determinado condômino, ele está fazendo uma prática da escrita e relaciona a sua prática social de se relacionar com uma outra pessoa através daquele bilhete. E, enfim, e aí são vários outros exemplos de letramento. E aí, não necessariamente as pessoas que são letradas são alfabetizadas, mas as pessoas que são alfabetizadas, elas são letradas. E os problemas que são causados pelo analfabetismo é que, por exemplo, numa sociedade como a nossa, a escrita é mais do que uma tecnologia. Tem depoimentos de pessoas que, por exemplo, viveram muito tempo no campo e quando se mudaram para a cidade, para o espaço urbano, e elas não eram alfabetizadas, elas sentiam muita dificuldade em se relacionar nesse meio. Porque, por exemplo, não adianta só a fala dela, só o que ela falava não servia como um documento, por exemplo. Elas diziam que se sentiam desconfortáveis porque para tudo que elas precisavam no seu dia a dia, precisava da comprovação de um documento, ou seja, da escrita. Então a escrita passou a ser super valorizada nos espaços urbanos. E esses são os problemas que são causados quando as pessoas são analfabetas, porque elas não conseguem, no seu dia a dia e em situações inusitadas, se desenvolver de uma forma autônoma nas suas práticas sociais. Não adianta, por exemplo, se ela vai fazer uma solicitação na Fácil
dizer que uma pessoa que ela mora, por exemplo, em Samambaia, ela tem que trazer um comprovante de residência, porque senão o cara da face não vai acreditar que ela mora e vai liberar as linhas de ônibus daquele trajeto Samambaia, por exemplo, o NB, para ela estar se deslocando no seu cartão da Fácil. Bem, mas é interessante colocar que se a pessoa não consegue ser autônoma no que diz respeito ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento do letramento em um espaço urbano, significa que a pessoa tem um determinado atraso nas suas práticas sociais, porque ela vai depender estritamente da escrita para comprovação, enfim, do que ela fala. Então, como se fosse uma ratificação da sua oralidade. E aí vem os eventos de letramento, práticas de letramento e práticas comunicativas. E aí o autor vai definir eventos de letramento que são atos comunicativos mediados por textos escritos. Então seriam os bilhetes, as cartas pessoais e os avisos, preenchimento de formulários, as atas de reuniões, declarações oficiais. E as práticas de letramento são modelos que construímos para os usos culturais e que produzimos significados na base da leitura e da escrita. Então, por exemplo, os eventos de letramento é quando você tem que preencher um formulário, beleza. Mas as práticas de letramento é quando você, por exemplo, no Dia dos Namorados tem muito correio elegante. Então você vai fazer uso da escrita para poder se comunicar com uma outra pessoa. Então, isso já é uma prática de letramento. O correio elegante é um exemplo disso, que faz parte, um elemento cultural, e que esse elemento cultural estabelece uma relação com a escrita e também com a oralidade, no momento em que você vai ler aquilo que você escreveu para uma pessoa que você quer, enfim, seduzir. Bem, a partir desses conceitos de oralidade e letramento, nós como futuros profissionais de educação e, enfim, educadores, a gente precisa entender como que a gente pode colocar isso na nossa prática profissional. É importante, no ensino de uma segunda língua, a gente trazer essa realidade para o nosso aluno, de que não só aquilo que ele está aprendendo em sala de aula, a escrita, por exemplo, o verbo to be. Por que eu vou ensinar só o verbo to be para ele e não fazer nenhuma aplicação para ele no dia a dia? E muito pelo contrário, a gente tem que fazer essas aplicações do nosso dia a dia, para que o aluno aprenda com maior facilidade a respeito do, por exemplo, o verbo to be. Então, a reflexão que a gente tem que fazer é justamente essa, que a gente quer desenvolver a oralidade do nosso aluno na língua-alvo, e não só a oralidade, mas como o letramento, que é justamente associar aquilo que, por exemplo, ele aprendeu em sala de aula, por exemplo, a lista dos verbos do simple past. E quando tiver, por exemplo, manuseando uma revista em língua inglesa, saber identificar aqueles verbos que ele aprendeu em sala de aula e a partir daquilo ele fazer uma discussão, ou pelo menos o reconhecimento do ensino que ele tem dentro de sala de aula no seu dia a dia. Porque afinal de contas, nosso mundo, o mundo que a gente vive, consiste em oralidades. Mas, como eu disse anteriormente, também precisa da escrita, da confirmação, seria o respaldo da nossa oralidade. Então, como profissionais, como professores de ensino, como professores de segunda língua, a gente tem que concentrar também o nosso ensino no desenvolvimento da oralidade e do letramento, que vai ser o desenvolvimento dessas habilidades dos nossos alunos em saber não só o que é formativo, mas também expor esse conhecimento formativo no seu dia a dia e tornar tudo isso coloquial no sentido de que ele vai saber manusear o que ele aprende de forma clara, enfim, e segura e autônoma na sua vida.